Então, meus queridos, para concluir, esse vídeo da minha trajetória, depois que eu saí dessa igreja tradicional, eu conheci uma igreja reformada, Para você ver como Deus age. Primeiro eu passei por uma igreja pentecostal, depois por uma neopentecostal, depois por uma tradicional e depois por uma reformada. Nessa igreja reformada eu não cheguei a membrar, Eu amo os cultos de lá, porque são estudos bíblicos muito profundos e eu amo estudar a Bíblia, Porém, é muito longe, Eu gasto 1 hora para ir e o culto começa às 10h30 da manhã, termina 12h30, até eu chegar aqui já, no horário que é e no domingo, é muito difícil. Lá para as 2 horas da tarde eu tô chegando, então eu perco muito tempo do meu dia, É praticamente uma mini viagem. Porém, é uma igreja séria, uma igreja que leva a sério o evangelho, Tem um trabalho muito bom e muito bonito, mas tem esse inconveniente, de ser distante e de ser de difícil acesso para mim. Mas eu não cheguei a membrar lá também porque a igreja, por ser um outro tipo de frequentadores, uma outra classe social, as pessoas também são bem secas, são sérias e não se envolvem muito umas com as outras. Eles chegam, assistem, às palestras, os cultos, alguns interagem, mas a maioria simplesmente sai e vai embora. Então é muito difícil, para a pessoa membrar nessa igreja, precisa de 6 meses de estudo sistemático mesmo. Mas enfim, o meu objetivo não é membrar em nenhuma igreja evangélica, pelo menos até que Deus fale no meu coração. Mas como antes eu nunca fiz proselitismo religioso, para atrair pessoas para a igreja que eu estivesse congregando, porque eu entendo que evangelizar é levar o evangelho às pessoas, e a partir do momento que eu chego em alguém para conversar sobre o evangelho, eu tenho compromisso de acompanhar essa pessoa. Então eu nunca fiz proselitismo. Proselitismo é você apresentar uma religião e não o evangelho, Você apresenta tradições e não princípios e valores. E conforme a Bíblia diz, do lado de fora é que eu aprendi essas coisas, que Cristo não veio ensinar uma religião, ele veio ensinar um modo de vida, E dentro das igrejas, observando, e convivendo com eles, eu vi que não é o que eu creio, que seja o formato do que Cristo vem ensinar. Eu não concordo com a maioria das coisas, eu não concordo com as músicas que são feitas para o comércio, para o mercado gospel, Se você observar as letras, ou elas são judaizantes, ou elas são autoajuda, ou elas são heresias mesmo, grosseiras, e as pessoas não têm o discernimento de escolher as músicas que vão ser tocadas. A oração, aquelas vãs repetições, que a Bíblia diz, ela não está se referindo às rezas da religião católica, não, porque naquela época não existia igreja católica, As vãs repetições são nossas, porque a gente julga que de tanto a gente falar, Deus vai escutar, e não é isso que Ele quer. A oração é a comunicação do nosso espírito com o Espírito de Deus, a nossa verdade com Deus, com Deus como Pai, relacionamento entre pai e filho, e não aquela bobajada que a gente aprende, aquelas repetições, aquelas coisas que não agradam a Deus de jeito nenhum, A ceia, o que Jesus instituiu ali, na ceia de Páscoa, com os discípulos, foi a comunhão, foi o comprometimento de uns com os outros. E não é isso que a gente vê nas igrejas evangélicas,
né? Aquele ritual vazio, um de costa para o outro, com um pedacinho de pão, um cálicezinho de suco, né? Aquilo não é a ceia que Jesus instituiu, né? E por isso a maioria come maldição, porque faz um voto de tolo ali que não vai cumprir. Cada vez que você ceia, você está refazendo o voto de que você vai cuidar do teu irmão. E aí você passa, né, um mês sem saber o que é que seu irmão do lado está passando, né? E são muitas e muitas coisas que eu tentei alertar a igreja e parece que não tem ouvidos, né? A Bíblia diz que quem tem ouvido ouça, mas a impressão que eu tinha é que ninguém tinha ouvidos. Quando eu falava sobre alguma letra de música, olha, isso aqui tá errado, a Bíblia diz assim, a música tá dizendo assado, sabe? Mas era uma música da moda, então tinha que tocar, as pessoas não tinham aquele discernimento, aquela sabedoria para escolher e não aceitavam opinião, né? Nisso as pregações, nisso os eventos, a agenda religiosa, né? Várias coisas que eu tentei conversar e tentei falar, né, de opinião minha e, né, praticamente eu estava ali contando como um número apenas. E aí eu comecei a perceber, falei, o que eu estou fazendo aqui? Se eu não concordo, os incomodados é que tem que se mudar, né, não? E aí eu resolvi sair sabendo que para algumas pessoas, essa dinâmica, né, da religião é necessário, né? Não é todo mundo que nasceu de novo, não é todo mundo que tem o preparo para enfrentar a vida sem ser orientado por um líder, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo ensina, né, todas as coisas àquele que crê, aquele que ele chama. Mas tem gente que precisa de uma pessoa do lado, né, para orientar, para poder dizer o que ela deve fazer. E aí da mesma forma que eu nunca fiz proselitismo, eu também nunca disse para ninguém sair, nunca preguei contra doutrinas, contra as liturgias, contra as regras. Não, eu simplesmente peguei minhas coisinhas e saí fora, né? E dali em diante eu faço o que a minha consciência me instrui fazer. Porque uma consciência pautada no Evangelho, ela sabe como ela deve proceder. Ela sabe como ela deve agir. Ela sabe das responsabilidades que o Senhor colocou nas mãos dela. Então, a minha responsabilidade é essa. Eu acordo pensando em Cristo, eu vivo o dia pensando em Cristo, eu durmo pensando em Cristo, sabe? O meu assunto preferido é Cristo. E assim eu vou vivendo até que Ele me chame, né? Cumprindo aquilo que Ele colocou no meu coração, aquilo que Ele me chamou a responsabilidade. E assim eu sou feliz. Entendeu? Assim eu sou feliz, eu congrego com pessoas que da mesma fé, mas não de uma forma geográfica. Nós congregamos aqui, sabe? Eu estou sempre em contato com pessoas da mesma fé e pessoas que me acompanham de certa forma, tá bom? Fica comigo, um beijão e até mais.